Olá, boa noite. Está começando o nosso Sem Tabus e eu quero te dar as boas-vindas e quero me sentir muito à vontade também na sua companhia para nós fazermos um excelente programa. Afinal de contas, quando amigos se encontram, sai boa conversa, sai amizade, sai nesta amizade também muito aprendizado. Então vamos aprender juntos no Sem Tabus de hoje. Muita gente faz perguntas a respeito de sexualidade aqui pra gente e nós ficamos muito satisfeitos em ganharmos essa confiança e sempre trabalhamos as questões dos relacionamentos, da sexualidade, cuidando dos aspectos que são trazidos a nós a partir de histórias pessoais, no contexto pessoal de muita gente que acredita nesse trabalho. Mas também temos uma preocupação, que é de responder a muitos cristãos que têm dúvidas sobre sexualidade e nos pedem para abrirmos a Bíblia e aprendermos na Bíblia o que nós pudermos a respeito dessa área tão significativa da vida. A respeito do casamento, a respeito da sexualidade, a respeito da convivência, dos costumes, das práticas sexuais. Então, esta é uma série toda feita com pastores, com teólogos, para pensarmos sobre sexo a partir da Bíblia. Então, tendo alguma dúvida, querendo perguntar mais, pode fazer. Pode usar a nossa página no Face, pode ser só entre a gente. Quando você mandar a sua mensagem inbox, nós vamos respeitar de jamais divulgar seu nome, divulgar a sua questão, a sua história, mas nós vamos nos comunicar. E aí você traz aqui a sua questão. O que te traz alguma preocupação nessa área da sexualidade? E que dúvida você tem linkada à Bíblia? Já que muitos cristãos ainda têm a velha mania de olhar para o sexo e tratá-lo como algo pecaminoso, algo sujo, feio. E essa culpa nem é nossa especificamente como religiosos, porque nós estamos já inseridos num contexto histórico onde a religião, em muitos momentos, muitos religiosos trouxeram esse estigma para a prática sexual como algo que não estava de acordo com a vontade de Deus. Aí aqui, no Novo Tempo, nasce o Sem Tabus, com essa proposta de nós falarmos aos cristãos. Aqui eu não tenho especificamente neste momento interesse de fazer pessoas crerem na Bíblia, de fazer pessoa evangelizar os que não estão nesse contexto de fé cristã, mas é uma conversa para dentro de casa. Nós precisamos quebrar tabus dentro de casa, entre os cristãos, independente das igrejas que frequentem, batistas, católicos, metodistas, qualquer igreja, os assembleianos, os amigos, os irmãos que congregam, que comungam em torno de uma mesma fé e crendo que a Bíblia é autoridade para nos instruir. Não necessariamente, já disse em outros momentos, mas não necessariamente nos respondendo especificamente sobre todas as nossas dúvidas, porque a preocupação principal na palavra de Deus é nos instruir quanto à salvação em Cristo Jesus. Mas, nesse contexto, nessa caminhada, nesta jornada, o Senhor Deus vai nos instruindo, sim, a respeito de questões da prática do dia a dia e não fica de fora, em hipótese alguma, casamento, família e essa convivência para que seja harmoniosa e bem gostosa. Então, fica aqui com a gente para a nossa conversa de hoje, no nosso Sem Tabus, e eu vou chamar agora o meu convidado e vamos, então, jogar as perguntas aqui e receber deles respostas bíblicas. Pastor Mauro Cardoso, bem-vindo, bom recebê-lo aqui no nosso programa. Prazer, Arlise. Obrigada. Fique à vontade. Muito obrigado, Arlise. O convidado de hoje é Mauro Sérgio Cardoso. Ele é pastor e trabalha no Departamento da Família e Mordomia Cristã. Nascido na cidade de Nhandeara, atua hoje na capital de São Paulo. Para um contato profissional, seu e-mail é mauro.cardoso@ucb.org.br. Pastor Mauro Cardoso, muito obrigada, viu, por vir aqui ao nosso programa, de verdade. Eu que agradeço o privilégio de estar com você e com tanta gente que está aí na sala, no hotel, quem sabe assistindo em outro lugar.
Que bom que você está com a gente. Eu espero que a nossa conversa aqui seja tão agradável para nós e também para você, e que seja ela produtiva, educativa e que isso seja de crescimento para todos nós. Seja bem-vindo, viu? Verdade. É uma alegria ter você E com a gente essa hora aqui. tem muita gente já deitadinho ali, bem aconchegado, nos assistindo, para em seguida ter bom sono, bons sonhos, que seja assim. E obrigada por ficar aí no seu cantinho gostoso e compartilhando aqui esse momento com a gente também, de uma companhia agradável. Pastor Mauro, então, a nossa conversa aqui vai girar sempre em torno da Bíblia. Sim. E trazendo as questões do casamento, sexualidade, como eu bem disse inicialmente. A nossa proposta é extrair daí muito conhecimento para a nossa vida. E muita gente, por estarmos vivendo num tempo em que a instituição casamento tem sido muito atacada, descredibilizada, como que a gente volta às origens para compreender aquilo que foi ensinado lá atrás com alguma validade para os dias de hoje no que diz respeito ao casamento? Eu fico muito à vontade, muito feliz, porque já na sua introdução eu vi você mencionando, né, que nós somos cristãos. Então a nossa base é a palavra de Deus. A Bíblia sempre será referência para todos nós. O próprio Jesus, no momento do seu ministério, falou, porque no princípio não era assim. Quando ele se refere a princípio, ele está falando no princípio quando ainda nem o pecado existia. Ou seja, era uma ideia original, quando não havia maldade, quando não havia nenhum tipo de mal-querer, vamos dizer assim, né? Então, quando nós olhamos para o passado, a maneira como Moisés descreve a criação na Bíblia, Gênesis 1, depois no capítulo 2 ele tem uma abordagem muito significativa, quando ele descreve a criação do homem, e depois ele fala que Deus plantou um jardim no Éden, aqui no livro de Gênesis, capítulo 2, o verso 8 diz assim, ora plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Mais abaixo um pouquinho, então, ele atribui algumas atividades, e uma delas é quando Deus dá ao homem algumas orientações para que ele comece a ter uma atividade. O homem não tinha noção ainda do que era solidão. Então, Deus deu uma atividade que nós chamamos na pedagogia, uma atividade lúdica, né? Deu a Adão a responsabilidade dele nomear os animais. E ele foi dando nome aos animais, o boi, a vaca e assim por diante. E chegou o momento que ele olhou ao redor e ele falou assim, peraí, só eu não tenho companhia. E é nesse contexto que surge a criação do casamento. Quando Deus tinha visto. Quando a Bíblia diz, viu Deus, aqui no verso 18 do capítulo 2 de Gênesis, disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Quer dizer, essa era a opinião de Deus, mas não era ainda uma percepção de Adão. Aí Deus, para que o homem tenha essa percepção, ele fala assim, eu quero que ele sinta. E quando ele viu os animais, cada um com seu par, ele falou assim, eu não tenho par. E aí é onde entra a ação divina. Aí o texto bíblico, a narrativa que Moisés dá, é que o Senhor Deus deu um sono pesado para Adão, e aí então, enquanto Adão dormia, Deus fez, a partir da costela, a mulher. E aqui, Darleide, a gente encontra algo, assim, poético até, porque você sabe que a costela, ela protege órgãos vitais, né? Então, você tem junto da costela, você tem o coração, a costela está ao lado, e também a costela está debaixo do braço. Eu consigo enxergar aqui, pelo menos, como um pastor, como pregador, né? E também como trabalhando com família já há algum tempo, 3 aspectos significativos do porquê Deus estabeleceu o casamento. Talvez a primeira coisa eu poderia dizer para você assim, ó, companheirismo, a costela está do lado. Deus nos fez para sermos companheiros. Tudo que uma mulher deseja, tudo que um homem deseja, é ter alguém com quem compartilhar a vida. Alguns decidem viver só, mas eu creio que viver só não é a coisa melhor da vida. A pessoa nunca vai viver só, ela vai querer arrumar um cãozinho, um gato para poder compartilhar. Nós somos seres gregários, né? Então, o primeiro aspecto é o casamento foi dado para companheirismo. Em segundo lugar, nós podemos dizer assim, o casamento foi dado por Deus para proteção. O homem protege a mulher protege o homem numa vida de companheirismo. E o terceiro aspecto, não menos importante, é amor. Deus fez o ser humano para amar e ser amado. Muito embora a Bíblia fala mais a respeito que o homem deve amar a mulher, eu acho que é devido à natureza dócil da mulher. A mulher é amorosa por natureza, né? Então, quando a gente percebe isso, a gente vê que por trás da intenção divina, aqui na Bíblia,
Deus tem um propósito no casamento, quando Ele cria o casamento. O casamento não foi feito por Deus para que a gente tenha sexo. Até porque a gente vai perceber, ao longo da existência do ser humano, a gente entra numa fase de decadência. A libido não vem com a mesma facilidade. A mulher entra na fase dos calores dela, né? Que é tão comum, a fase da menopausa. Muitas pacientes me procuram perguntando se no período da menopausa vai ficar afetada a sua sexualidade ou não. O que poderia mudar na sua vida? Quando a paciente chega ao médico com essas questões, provavelmente ela já está no período da perimenopausa, que nós chamamos. Isso acontece depois dos 40 anos de idade, que é comum acontecer os ciclos irregulares, a paciente começa a ter fogachos, calorões, irritabilidade, algumas têm insônia também. Isso tudo são queixas comuns quando os ovários não estão trabalhando da mesma forma que trabalhavam quando a paciente era mais jovem. Então é importante neste período procurar o ginecologista, conversar com ele sobre essas queixas e tem como resolver. É importante neste período ela fazer as dosagens hormonais, fazer o Papa Nicolau, mamografia, ultrassom transvaginal. Então, é neste período muito importante a consulta ao médico para poder sanar todas essas dúvidas. Tem medicações específicas para que a mulher possa, cremes vaginais, para que possa melhorar a secura vaginal, que a paciente reclama da dispareunia, que é a dor durante o ato sexual, principalmente porque a sua vagina está mais seca. Então, é importante saber que a sua sexualidade pode ficar alterada sim neste período, mas tem como nós resolvermos este problema. Então, qualquer dúvida, procure o seu médico de sua confiança e tem como melhorar a qualidade da sua vida sexual em todas as fases da vida, principalmente durante a menopausa. E o desejo, o apetite para a sexualidade não é o mesmo na fase da juventude e da adolescência. E se é assim, se o casamento tivesse sido feito para sexo, então é uma instituição que nasceu falida, fracassada, teria um prazo de validade. Daí a razão porque quando a gente celebra uma cerimônia de casamento, a gente fala assim, o que Deus uniu não separe o homem jamais. Até que Cristo volte, ou a morte os separe. Esse é o ideal. Né? Então a gente percebe logo neste começo aqui de Gênesis, capítulo 2, uma proposta divina de casamento para um relacionamento de amor, de companheirismo e de proteção. Agora a pessoa pode perguntar, talvez você fique perguntando, pastor, onde é que entra sexo aí nessa questão? Exatamente. Eu quero dizer para você que agora vem uma equação muito importante, sabe, Darleide? Quando existe este relacionamento de amor, proteção e companheirismo, naturalmente brota no coração, tanto do homem quanto da mulher, uma entrega. E é tão espiritual que Jesus fala assim, que ele entregou-se para a igreja na cruz. Então, é um espaço onde não existe nenhuma vaga para o egoísmo. É altruísmo puro. Eu dou, entrego-me a mim mesmo para a minha esposa, e a minha esposa entrega-se a si mesma para mim, porque entre nós existe amor, existe companheirismo e existe proteção. Então, aí é onde eu gostaria de completar este raciocínio inicial com o seguinte conceito. Deus não fez casamento para sexo, mas fez sexo para o casamento. Seria mais ou menos assim, teríamos um quadrado, ou um retângulo, ou um círculo, que dentro dele seria o casamento. Ali nesse ambiente é o lugar que está o sexo. Não deveria jamais acontecer nem pré-conjugal e nem extraconjugal, porque este é o ideal de Deus. Quando um homem e uma mulher vivem um companheirismo de amor e proteção, que entregam-se um para o outro e ambos para Deus, as coisas acontecem dentro do contexto do que Salomão fala no livro de Cantares, né? Aquele romance todo, tudo aquilo só tem significado quando existe relacionamento. E se você permite, eu até faria uma ilação disto. Por exemplo, não existe nenhum prazer, nenhuma alegria em uma pessoa de ir para uma igreja prestar um culto se entre ele e Deus não existe um relacionamento. Torna-se um sufoco. Você não vê a hora daquilo acabar para você ir embora, cuidar da sua vida, fazer os seus negócios e cuidar das suas obrigações. Do mesmo jeito, só existe nexo na intimidade. Quando eu digo intimidade, estou me referindo a sexo. Só existe nexo na intimidade entre um homem e uma mulher quando entre eles existe um amor, um companheirismo e uma proteção. Então, o casamento não foi feito para sexo,
mas sexo foi feito para o casamento. Por que não foi feito para sexo? Porque nós temos um prazo de validade. Então, chega uma fase na vida que o ser humano não vai ter a mesma disposição. Isso é para mim, é para qualquer ser humano. A idade chega. E o que vai sobrar quando a idade chegar? Sobra relacionamento, amizade, companheirismo, coisas desse gênero. Exatamente. E fiquei pensando também no momento em que Deus cria a mulher do homem. O que será mesmo, né? Que faz muito sentido essa sua maneira de pensar a respeito de Deus ter tirado a costela do homem do lugar. Por que escolheu a costela? Tem que ter um sentido em ter sido uma costela. Por que não foi de um dedinho? Por que não foi da canela? Por que não foi de outro lugar? É daqui do lado, tão pertinho do coração. Então, realmente faz a gente pensar num propósito tão cuidadoso, tão delicado da parte de Deus, tão amoroso, que se importa em tirar um do outro, dar um para o outro. E eu lembro que aí o texto bíblico vai dizer que Deus a entregou a ele, né? E eu penso sempre que quando eu recebo um presente, eu tenho um maior carinho por esse presente, né? Foi alguém que eu amo que me deu meu presente. Então, me dá a impressão de que Adão teve aquela mulher assim. O melhor de Deus para mim não foi nem o Éden, é essa mulher, né? É carne da minha carne, osso dos meus ossos. Interessante, você lembrou um aspecto aí que é fantástico. Nós, como seres humanos, nós somos iguais em termos de valor, mas temos diferenças nos papéis que desempenhamos. É verdade. Né? Então, por exemplo, nesse raciocínio que você levantou agora, é fantástico, porque nenhuma mulher, nenhum homem é inferior um ao outro, porque Deus não fez nada de segunda categoria. Exatamente. Então, por exemplo, a gente não vê um Cristo na cruz falando assim, eu estou padecendo mais aqui porque a mulher, ela quem comeu primeiro do fruto e coisa que gênero. Não. Ele tem uma morte única. Ele não morre depois para o homem, para dizer, o homem pecou menos. Não. Todos nós temos um valor igual diante de Deus. Esta era uma luta nos dias de Jesus. As mulheres eram, pela cultura judaica, né? A mulher tinha um lugar. Paulo chega a dizer em algum lugar que a mulher tinha que ficar calada no culto. É um conceito, quer dizer, não é um conceito, é um preconceito. Né? E eu digo para você, é tão bom quando mulher e marido olham um no olho do outro e falam assim, estamos juntos para o que der e vier. Então, esta igualdade de valor, ela é muito importante, porque você passa a olhar o seu cônjuge com um olhar de dignidade, de valorização, de respeito, sabe, de mutualidade. E aqui tem um fator muito importante, que não é o foco do programa de hoje, eu sei, mas a gente tem que entender assim, nós somos uma escola. Os filhos olham para o relacionamento do pai e mãe, do casal, eles se enchem de significado. Eles passam a ter, assim, uma abordagem muito mais respeitosa, porque vê o amor, o carinho, o desvelo, a compaixão com que a mãe trata o pai e o pai trata a mãe. Eu acho isso fantástico. Pastor, do ponto de vista bíblico, o que nós podemos apreciar melhor a respeito da criação da mulher? Porque quando falamos em sexo, não tem como fugir de que a imagem da mulher é muito depreciada ao longo da história e hoje não é diferente. Por mais que nós vejamos uma sociedade dando mais lugar à mulher, mas ainda é um lugar de segunda categoria. É da mulher com menos roupa, é da mulher que deva ser sempre sensual, atraente, vista como objeto, tratada como objeto. Isso é fato em muitos aspectos da nossa realidade. E quando nós nos voltamos para o contexto cristão, tem muito ainda a se aprender da Bíblia, desse livro, a respeito do que é a mulher, ou quem é a mulher, segundo a criação, no propósito de Deus, para uma vida de plenitude ligada a Ele. Então, o que a Bíblia me diz sobre esta mulher, que tem um papel, assim, uma trajetória ainda muito difícil nesse caminho da vida social e sexual? Eu creio que algo muito relevante aqui nessa narrativa de Gênesis é a dinâmica da criação, né? Porque Deus, ele primeiro criou o homem a partir do pó da terra. Eu fico, às vezes, viajando na imaginação. Assim. E eu fico imaginando, há uma escritora, Ellen White, ela descreve que Adão tinha 2,5 vezes a estatura de um homem de hoje. Você imagina o tamanho do Adão. Né? Você imagina aquele boneco enorme estendido ali, Deus trabalhando. Quando você lê o livro de Jó,
quando as estrelas d'alva alegremente cantavam e jubilavam, naquele momento foi um momento assim de êxtase, né? Porque estava todo mundo ali olhando aquele momento da criação e o que ele está fazendo agora? Porque Deus curvou-se no chão. Exato. Você imaginou Deus metendo a mão na argila? Eu posso imaginar a mão de Deus cheia de lodo e ele vai moldando Adão da planta do pé até o alto da cabeça e de repente Deus vem e dá o beijo mágico da vida e aquilo que era pó da terra transforma-se em cérebro. Aquilo que era pó da terra transforma-se em olhos, cabelos, nariz e cada um dos órgãos. O sangue começa a irrigar todos os tecidos do organismo e quando Adão abre o olho, a primeira coisa que ele vê Deus. Nós somos criados para ver Deus. Aí, como nós falamos agora há pouco, vem a narrativa, né, que Moisés fala. Pastor, que coisa linda. É show. Deus nos criou para vê-lo, para olhar a Ele. Sim, Ai, que lindo. é muito bonito isso. É. Por isso que tem o hino, quanto ao meio de ver a Cristo. É né? verdade. É muito legal. Então, nesse aspecto, quando a criação vem à tona e que Deus faz com que Adão perceba a sua vida solitária, Deus poderia tê-la feito a partir do pó da terra somente. Mas Deus é sábio demais para errar, não é? Então, o que ele faz? Ele fala assim, eu quero que esses dois sejam, vou usar uma expressão bem lá da minha infância, chiclete, grudadinho, né? Que um tem a ver com o outro, porque, assim, casamento é isso, é grude. Eu não sei se você sabe, Diagrede, mas eu tenho o privilégio de ser casado com a minha secretária. A minha esposa é minha secretária, né? Vocês trabalham juntos? Sim, ela é minha secretária, então eu trabalho com ela, durmo com ela, viajo com ela, a gente planeja os nossos eventos juntos, né? E é interessante, assim, que tem hora que você bate o olho, você olha para a pessoa, você sabe o que sente. São anos de convivência. Então, naquele momento, quando Deus escolheu fazer a mulher a partir do pó da terra, mas usando a costela de Adão, é para que houvesse entre eles uma ligação. Então, a mulher jamais deveria sentir-se um objeto. Eu quero dizer para você que está me assistindo neste momento, você que é esposa, em algum momento, talvez, você se sinta apenas um objeto de prazer. Eu quero dizer para você uma coisa, você é preciosa para Deus. Você é a coisa mais linda que Deus tem. E a hora que o seu marido descobrir esse aspecto na sua vida, você vai ver que o amor de vocês vai ser mais intenso, muito mais produtivo e vocês serão muito mais felizes. Então, nesse aspecto que a gente observa, quando Deus faz essa criação a partir da costela, Deus queria que a mulher se sentisse não acima, não abaixo, mas lado a lado, no mesmo nível de igualdade, não no mesmo padrão de comportamento ou padrão de responsabilidade. Eu, às vezes, quando falo para casais, eu falo, gente, eu fico imaginando como seria um homem amamentar. Você já imaginou? Não tem como você imaginar um negócio desse, né? Então, Deus fez a mulher com valores tão preciosos que somente ela pode ter esse privilégio. De vez em quando, eu me lembro quando minha esposa estava gestando as crianças, né? E eu olhava aquela barriga enorme e eu via, às vezes eu queria saber se era o cotovelo, se era o calcanhar, se era o que passava ali por aquela protuberância no abdômen. Só a mulher tem esse privilégio de sentir a vida dentro dela. Olha que privilégio, que valor que Deus deu à mulher, né? Então eu creio que Deus, quando fez a mulher a partir da costela, é para que ela se sentisse parte do homem e o homem olhando para a mulher fala assim, ela é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, entende? Isso é muito significativo, isso é muito importante. Eu achei super bonito quando agora você olhou para a câmera e falou para a mulher. Aproveita isso e dá um recadinho para os meninos também. Ei, camarada, você aí, que é meu amigo, né? É homem também. Olha para essa mulher sua, pensando assim, olha, durante o ano todinho, você tem uma vida como se fosse uma planície. A vida dela não é igual. Sabe, ela tem uns dias aí no mês que são terríveis, né? Ela tem momentos que as emoções estão muito à flor da pele e não é ela quem domina isso. São hormônios que estão ali circulando no sangue e esses hormônios, eu não poderia falar que eles são como uma gangorra, mas eles são como um tobogã, eles vão e vêm, sobem e descem. E todo mês ela tem esse período. Seja carinhoso, viu? Faz uma massagem nela. Um cremezinho hidratante, faz uma massagem desde a planta do pé até o alto da cabeça. E você que já me ouviu ao vivo, você sabe como é que funciona isso. Capricha lá, dá um trato nela, sabe por quê? Ela escolheu você. E você é o privilegiado. Tanta gente gostaria de ter uma esposa como você tem, e você é o privilegiado. Vai lá, capricha, faz o seu melhor por ela.
Isso aí, muito bom. Então vamos reforçar qual é mesmo o conceito de sexo na Bíblia, já que dissemos, ou mesmo, foi dito que o casamento não tem como objetivo central atender o sexo, isso, mas ele está ali, para ser o chicletinho. Né? Para fazer esse casal chicletinho, amoroso, harmonioso e tal. Então, qual é mesmo o conceito bíblico sobre sexo? Deus fez o casamento para amor, companheirismo e proteção. Isso. Não fez para sexo. Ok. Mas quando Deus pensou na sexualidade, biblicamente falando, Ele pensou no casamento. Que não seja fora do casamento e que não seja prévio ao casamento. Há uma bênção muito grande, Darleide, quando um casal consegue se preservar, um para o outro e os dois para Deus. Sabe que é muito difícil entender isso. Não sei se outrora era muito difícil, mas está ficando, acredito, mais ainda. Entender por quê? Por que se guardar? Para quê? Se eu posso viver esse momento agora, se eu gosto da pessoa agora, e tem muito jovem que diz exatamente isso. Mas a gente se ama, nós nos amamos muito, por que esperar? Você sabe, existe uma bênção muito grande para quem espera. Você tem algo importantíssimo para entregar para a sua digníssima e para o seu digníssimo na primeira noite de núpcias. Eu realizei um casamento, uma ocasião, de alguém muito próximo de mim. E quando eu faço o casamento, eu falo para os noivos assim, olha, eu posso estar equivocado, queridos, eu digo para eles, mas na minha fé de pastor, eu olho para vocês, eu acho que vocês estão curiosíssimos para saber como é que é o outro lado da vida, né? Conhecer o bem e o mal, vamos dizer assim. E eu falo para eles, vocês têm que fazer a oração da entrega. Mas, pastor, que negócio é esse de oração de entrega, né? A oração da entrega é quando você vai, a primeira noite de núpcias, após a bênção de Deus no altar, que você vai ter o acesso a primeira vez ao corpo da sua noiva, ao corpo do seu noivo, do seu agora esposo. É quando vocês dois juntos dão as mãozinhas ali e oram e dizem para Jesus, Senhor, obrigado, Senhor, por esse privilégio. Às vezes eu me emociono muito com isso, porque eu acho muito lindo esse momento na vida de um casal, quando eles conseguem se preservar. Há uma confiança muito grande, Darleide, quando isso acontece. Sabe por quê? Assim, você é tão digna, minha esposa, você muitas mulheres, mas você foi a eleita, a escolhida por Deus, através da minha seleção que eu fiz, de ser a minha única. Então, eu me preservei para você. E você se preservou para mim. Então, eu sou de você, você é meu, e nós dois somos de Deus. Então, é isso que nós precisamos entender, porque não há felicidade na infidelidade. Olha, a gente vê tanto trauma, a gente vê tanta tristeza, a gente vê tanta mágoa, né? Pessoas que às vezes buscam ajuda já um pouco depois. Por quê? Porque eles acabam achando que o sexo é prazer, prazer, prazer. Gente, sexo não é o prazer. Sexo é a celebração de uma intimidade, de um compromisso. Então, eu digo assim, pessoas que realmente se amam, pessoas que estão vivendo uma vida de comunhão entre marido e mulher, eles celebram o amor. Agora, fazer sexo é diferente. Sexo os animais fazem, por um instinto animal. Seres humanos não deveriam se comportar assim. Tipo assim, está tenso, vai lá, faz uma relação sexual, vira as costas e sai andando como se nada tivesse acontecido. É como se vai num fast food para pegar um lanche e depois vira as costas e vai embora. Sabe, tem que haver intimidade. Tem que haver intimidade. Fora de intimidade entre marido e mulher, não existe uma complementação. Não existe uma entrega plena. Até porque o sexo não acontece no quarto. No quarto ou na cama, o casal só passa, como dizem, finalizam tudo, porque ele vem ao longo de um relacionamento diário. Desde a hora que amanhece, um bom dia, muito obrigado, um por favor, um com licença, um torpedinho, um zapzinho, entendeu? Só estou com saudade de você, que bom que você chegou. A esposa tem que encantar o marido de tal forma que ele sinta saudade de voltar para casa, não porque vai ter sexo, mas porque tem alguém com quem compartilhar a vida. É isso mesmo. Então, o sexo antes do casamento ou qualquer outra maneira de lidar com o sexo que não seja dentro do casamento e com isso em vista, isso de fazer o outro feliz, de fazer o outro satisfeito e de ser feliz também, não está no propósito original. Não, no propósito original de Deus não é assim. Não está. Agora, eu só queria dar uma palavrinha aqui, porque assim, às vezes a coisa chegou para você tarde demais. É, verdade. Talvez você não tenha tido oportunidade. Então, incentive seus filhos, sabe? Motive-os a isso.
Eu tenho um amigo que a filha se casou e ele, na hora da cerimônia, ele trocou a aliança, né? Ele tinha dado a ela uma aliança de fidelidade e castidade. Eu fiquei emocionado quando eu vi aquilo, sabe? É bonito isso, a gente tem que celebrar. A gente tem que celebrar e com força isso. Porque é bênção pura. Como diz o pastor amigo meu, é bênção pura sem mistura. Entende? Porque essa pureza que nós temos que enaltecer. Hoje a mídia está muito forte. Os meios de comunicação estão promovendo o sexo livre com muita liberdade. E assim, parece que hoje é ruim ser normal. Pastor, o senhor ministra muitos cursos para noivos. Sim. A Igreja Adventista tem essa preocupação de cuidar dos noivos, de atendê-los, e muitas igrejas cristãs, graças a Deus, se preocupam com isso, em orientar e tratar algumas questões que serão vividas a partir do casamento. E muitos desses nossos jovens, que já não são mais tão jovenzinhos como outrora casavam muito cedo, eles estão ali nos seus 25, 29, 30 anos e por aí vai, universitários, trabalhando, enfim. Lidar com desejo sexual, manter-se casto, num tempo em que o casamento é mais tardio e no momento que há uma mídia, que há um chamado tão forte para experimentar o sexo desde muito cedo, nossas meninas e meninos ainda pré-adolescentes, 12, 13 anos, estão sendo vacinados aí contra doenças sexualmente transmissíveis. E isso é interessante que a saúde pública cuide, está tudo certo, mas isso demonstra como estamos enquanto família, entrando na puberdade e já fazendo sexo, enfim. Como é que orienta esses jovens? Como é que eles vão lidar com a pulsão sexual? Como é que eles se cuidam? Como é que se preserva? A gente tem que ter motivos muito mais relevantes do que o medo de uma doença sexualmente transmissível, muito mais relevante do que o medo de uma gravidez. Olha a grandeza de José. Num país estrangeiro, ninguém conhecia ele praticamente. A casa em que ele estava tudo nas mãos dele, Potifar colocou nas mãos dele. Lá estava uma patroa provavelmente carente. Não foi ele que foi atrás dela. A Bíblia diz assim que ela, dia após dia, e a resposta de José foi fantástica. Ele falou assim, olha, como é que eu poderia cometer tamanha maldade contra o meu Senhor e pecar contra Deus? Olha que consciência linda, longe do pai, longe da mãe. Então, a gente precisa entender assim, os valores que a gente guarda, os valores que a gente vai entesourando na vida da gente, as escolhas que a gente faz, vão determinar em grande medida o sucesso, não apenas na vida profissional, mas na vida sentimental, amorosa também. Sabe, não vale a pena você ter um momento de alegria, de prazer, e depois você ter uma vida toda de remorso, de tristeza. Enquanto você não tem consciência, Deus te perdoa. Porque, Darleide, a grande dificuldade das pessoas é o senso de culpa. Sabe? Eu digo para os jovens assim, olha, cheguei tarde com o meu conselho, que tal você orar a Deus e falar, Senhor, daqui por diante, a coisa vai ser diferente. Sabe? Porque ninguém é de ferro, nós temos sentimentos. Temos uma fase na vida da adolescência, da juventude, que os hormônios estão à flor da pele. Vai me dizer que beijar não é bom? É uma delícia beijar. Hoje nós temos um comportamento, um código de relacionamento que é o ficar, sabe? É tão ruim porque o ficar, ele vai, quando vai sendo reproduzido vez após vez, ele gera na pessoa o quê? A formação de um hábito. E a pessoa vai para o casamento com isto. E quando chega no casamento, não consegue se manter sozinho ali. É uma batalha, uma luta. E aí é onde acontece, né? Extraconjugal. A melhor maneira da gente manter a pureza cristã, no bom sentido da palavra, biblicamente, lá no livro de Salmos, pergunta, de que maneira guardará o jovem puro o seu caminho? E o salmista fala, observando segundo a tua palavra. Jesus disse, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tem um livro muito antigo, chamado Sabiá na Gaiola, do pastor Luiz Valdefogo, já saudosa memória. Ele falava ali que a gente tem que manter o pensamento sob domínio, porque tudo acontece aqui. Então, o que eu penso vai influenciar aquilo que eu faço. Se eu tenho bons pensamentos, pensamentos puros, as minhas ações serão boas e bem intencionadas. Vai cuidar bastante para que você não fique alimentando aquilo que vai dispor em você o desejo mais cedo ou mais tarde. Não é porque a jovem esteja com 25, 30 anos, agora ela vai ficar desesperada. Esses dias atrás estava numa reunião social e alguém estava pressionando uma garota porque não tinha dado beijo no cortejante. O rapaz estava cortejando, mas você não deu nem um beijo ainda.
Menina, você vai perder? Esses são os conselhos das amigas. E então, eu parabenizei aquela menina. Eu vou dizer para você, era minha filha. Ah, que linda. Falei, filha, parabéns. É assim que tem que ser. Ela falou, pai, a escolha é minha, pai. Eu não quero sofrer, nem fazer você e nem minha mãe sofrer. E eu fiquei tão feliz por isso. É perfeita de jeito nenhum. De jeito nenhum, mas tem que ter o tempo certo. Estamos conversando aqui com o pastor Mauro Cardoso. Estamos falando sobre casamento, sexualidade. Estamos entendendo cada vez mais, com muita tranquilidade, com muita serenidade, aqui no Sem Tabus, nessa fase que temos escolhido estudar a Bíblia e encontrar nela respostas para muitas dúvidas que surgem aqui nas nossas conversas, que você aí de casa manda para a gente, em torno da sexualidade e do sexo propriamente dito. E ficamos muito felizes com sua confiança. E por saber que você confia no nosso trabalho, nós queremos também continuar retribuindo e dando a você a oportunidade de acreditar que verdadeiramente o nosso interesse é que você vá bem. Veja que nós estamos o tempo inteiro convidando você a aprender, a buscar mais, a usar as suas inteligências para identificar aquilo que corresponde a uma vida satisfeita, uma vida feliz, a uma vida equilibrada em todas as áreas da vida. Então, queremos te ajudar a cuidar da saúde. Para começar, queremos levar você por um caminho de uma vida saudável. Com seu corpo saudável, você pode ter uma mente saudável, você pode pensar mais saudável. Portanto, os seus relacionamentos tendem a se tornar mais saudáveis. E, portanto, se a sua vida relacional está melhor, seu corpo está funcionando melhor, sua mente está mais clara e trabalhando melhor, claro que a vida sexual vai estar muito melhor no seu casamento. Então, todas as áreas ficam nutridas quando você se propõe a viver de modo pensado, equilibrado. E especialmente a sua vida espiritual. Então, pensa nisso. Tendo dito o que disse, eu quero oferecer a você a revista Fique Leve. Aqui você vai encontrar princípios bíblicos e princípios da saúde, da ciência, da psicologia, para você cuidar da vida como um todo. A qualidade de vida que você quer ter, você pode começar aqui. Deixa eu ver assim, ó. Fique Leve. Olha que revista bonitinha. E não é uma revista bem fininha, não, ó. Tem várias páginas aqui. Deixa eu dizer para você quantas. São 96 páginas, uma baita revista produzida com muito amor para cuidar da sua saúde física, mental e espiritual. Então é a nossa dica aqui hoje no Sem Tabus. Entre em contato com a gente. A melhor maneira, mais rápida, para não ter nenhuma dificuldade na hora de preencher cadastro eletronicamente, porque é possível, mas eu indico que você ligue. É uma simples ligação. No horário comercial, tem uma equipe o dia inteiro para te atender. Comercial é só o horário, não esquece disso. Você vai receber de presente a revista Fique Leve. E o que mais? Você pode acessar o nosso site novotempo.com/semtabus.nt e ali tem um banner com a imagem dessa revista. Você vai clicar, preencher com as suas informações e mandar para nós eletronicamente. Deu alguma dificuldade ali? Então telefona para a gente. O telefone aparece no seu vídeo, mas eu vou repetir para quem está nos acompanhando pela rádio Novo Tempo. Novo Tempo, o nosso site é novotempo.com/semtabus. O nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 31 21 31 21 em horário comercial, tá bom? Combinado assim? Muito obrigada por seu carinho. A nossa conversa aqui com o pastor Mauro Cardoso, vamos continuando. Pastor, fiquei pensando aqui nos noivos, já que comentamos a respeito deles antes de irmos para o intervalo. E é uma fase que tem muito encantamento, muita expectativa. Eu acredito que num curso de noivos, como os que são ministrados por sua equipe, e o senhor como líder ali naquele momento, tem algum momento em que se quebram algumas expectativas e traz os noivos para a realidade? Sim. É preciso isso? Como é que funciona? Sim, a nossa primeira, eu brinco com os noivos, logo na introdução eu falo assim, meu objetivo aqui hoje é fazer vocês desistirem de casar. Eu brinco com ele, mas o objetivo, na verdade, é assim, que eles saiam dali com a cabeça bem mais segura do que eles querem. Porque Ellen White ensina assim, que a verdadeira união de um casal não acontece na cerimônia de casamento, mas na convivência deles nos anos posteriores do casamento, né? E ela dá alguns conselhos muito bonitos e práticos para o casal.
Eu acho que vale a pena lembrar que, quando nós nos referimos aqui a Ellen White, nós estamos nos referindo à escritora, uma das escritoras mais traduzidas no mundo. É uma mulher que tem uma variedade, uma autora seminal que tem uma variedade absurda de conselhos escritos. Então, fica a dica para você. Fenomenal. O que diz sobre saúde, o que diz sobre educação, o que diz sobre relacionamento, não tem nada de novidade na praça que ela não tenha dito, e nós cremos que assim é fundamental para a construção da nossa fé, especialmente, quero te dar essa dica agora. Então, pode acessar cpb.com.br, cpb.com.br, e você vai ter toda a obra disponível ali para você, tá bom? Então, Darleide, a fase de noivado é uma fase muito significativa. A gente aconselha que os noivos façam um curso de preparação 1 ano de antecedência. Cada sede da igreja ao redor de todo o Brasil e na América do Sul promove esses cursos de preparação para o casamento. E nesses cursos a gente tem como propósito realmente ajudá-los a enxergarem um ao outro, por exemplo, as diferenças que existem, temperamento, né? Quão importante é você entender qual é a natureza do temperamento do seu cônjuge. O que é um colérico, o que é um sanguíneo, o que é um fleumático e o que é um melancólico. Isso tudo faz diferença porque na interação deles, na vida a dois, eles vão ter que se entender, porque vão ficar o resto da vida ali, juntos, vão se envelhecer, vamos dizer assim, unidos, né? E algumas questões, por exemplo, nessa fase, a fase de noivado é uma fase que está na reta final para dar o sim final. Agora, algumas pessoas acabam pensando assim, bom, eu dei minha palavra, eu coloquei a aliança, eu pedi para o pai, pedi para a mãe, já até mandei publicar os convites, já distribuímos os convites. E aí percebe que não é a moça ou não é o rapaz ideal. Então, mesmo que tenha entrado no noivado condicional, ninguém vai obrigar a pessoa a dizer um sim se está percebendo e sentindo que não é o momento. Então, é melhor sofrer 1 mês, 2 meses, uma decepção momentânea do que arrastar um fardo para o resto de uma vida. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu fiz um casamento esses dias, os dois namoravam fazia 9 anos. Uau! 9 anos. E o mais lindo, eles haviam se preservado, sabe? Eu fiquei tão feliz por poder, assim, sacramentar a união de 2 pessoas que realmente tinham planejado a vida como deveria ser. E quando a gente pensa nessa fase, é a fase linda, em que os noivos vão escolher ali onde vão morar, que mobília vão ter, se vão fazer uma festa, se não vão fazer uma festa, se vão viajar, se não vão viajar, se terão filhos logo no começo, se não terão filhos, como que serão administradas e gerenciadas as finanças do casal. A primeira dica é para aqueles casais recém-casados que estão começando a vida juntos agora. Para você que é recém-casado, prefira flexibilidade no seu orçamento no início do casamento. Eu sei que é uma questão cultural do Brasil e também por uma questão de pressão social, pressão familiar, que o casal incorre em dívidas para ter uma casa própria, um carro novo e outras coisas mais. Mas, no início do casamento, não é um bom momento para você engessar o seu orçamento em dívidas. Então, prefira flexibilidade. Por que não morar de aluguel no início, até ter um emprego mais sólido, mais consistente, mais certo? Por que não esperar o momento certo para comprar o seu automóvel e alguns outros bens materiais? No início do casamento, tenha flexibilidade. Agora, para os casais mais maduros, a dica que eu tenho é o diálogo. Pode parecer óbvio, mas eu tenho visto várias famílias sofrendo por falta de diálogo na questão do dinheiro. Converse, se você tiver filhos, fale abertamente sobre dinheiro, sobre finanças, sobre investimentos com seus filhos. Se você não tem filhos ainda, converse com seu esposo também. Todos juntos, dialogando sobre dinheiro, trará benefícios para toda a família. Toda a família terá abundância, prosperidade e uma boa saúde financeira. Porque casamento não é a festa. Exato. Casamento é o dia a dia. Vão comer um caminhão de sal e arroz junto. E é nessa vivência ali que um vai passando para o outro a essência da personalidade, do caráter de cada um. Porque Deus não quer que a gente case hoje para descasar amanhã. Casamento não é algo descartável.
Casamento é alguma coisa que Deus estabeleceu para fazer as pessoas felizes. Então, por exemplo, eu digo para os noivos, não casem para serem felizes. Casem para fazer um ao outro feliz. Porque assim, quando você se empenha por fazer o seu cônjuge feliz, você está focando na pessoa. Você tira o olhar de você, você passa a ser altruísta. Então, quando você casa para fazer alguém feliz, o potencial de felicidade que você tem é enorme. Porque você está colocando de lado a si mesmo, a si mesma. Assim, o meu foco é ela, a minha esposa. E a mulher diz, o meu foco é meu marido. Se ele for um homem feliz, eu também serei feliz. Isso não significa, não é, pastor, uma anulação de si mesmo? Não. No sentido de assim, eu nem me importo se eu estou bem desde que o outro esteja, no sentido doentio. É assim, Não. eu decididamente, equilibradamente, eu amo fazer o outro feliz. Eu amo porque eu amo, né? É uma questão até de saúde mental. Sim. Você sabe, é um compromisso que você tem. É um compromisso muito sério. Porque você está com aquela pessoa ali. Porque não é um. Olha, há uma diferença entre envolver-se e comprometer-se. Uma ilustração simples que eu falo é o lanche, né? A pessoa vai comer um lanche, fala assim: olha, eu quero um hambúrguer, por exemplo. A galinha, ela está envolvida. O boi ou a vaca está comprometida. Porque a galinha, ela põe o ovo e segue a vida dela. Agora, não dá para você fazer um bife e a vaca continuar viva. Você não vai ver uma vaca com curativo no meio do pasto. Está comprometidíssima. Então, no casamento, não é apenas você se envolver. O que ocorre num adultério é um envolvimento extraconjugal. E isso é doentio. É ruim para quem faz e é ruim para quem recebe a má ação, sabe? São mágoas profundas, cicatrizes que às vezes não fecham, porque houve apenas uma tristeza, mas não um arrependimento genuíno. E isso tudo a gente vai semeando no namoro, no noivado. Até mesmo na própria cerimônia de casamento a gente percebe que ali existe o quê? Um pacto, uma aliança de vida, enquanto ambos viverem. E isso é muito significativo. Agora, que interesse o poder das trevas tem que a gente pense dessa maneira? Nenhum. Porque, Darleide, o que de mais sublime Deus poderia colocar em termos de teologia para significar a relação dele com a gente, porque ele fala que Jesus Cristo, ele diz, eu sou o noivo, e vocês, igreja, linguagem corporativa, são a noiva, vocês formam o corpo espiritual de Jesus. Então, ele falou da linguagem do casamento. No Velho Testamento, quando ele refere-se a Israel, ele fala assim, ó, Israel prevaricou, ou Israel se comportou aleivosamente, ou Israel prostituiu-se após outros deuses. Percebe? A linguagem do casamento permeia o Evangelho. Jesus inicia o ministério dele fazendo o primeiro milagre numa festa de casamento, transformando a água em vinho. Agora, não há nenhum interesse de que as pessoas tenham esta visão santa do matrimônio, que o sexo, por exemplo, é uma coisa sagrada, santa, boa, limpa. Está entendendo? Tudo que o demônio puder fazer para poder jogar lodo em cima e manchar aquilo que é tão santo, tão sagrado, ele vai fazer. Aquilo que Deus colocou não apenas como um objetivo de procriação, mas também de entrega, de compartilhamento, o poder das trevas está fazendo o quê? Uma verdadeira devassa. E hoje nós vemos uma sociedade bastante comprometida com alguns segmentos de comportamento que nós sabemos não é o que Deus idealizou, não é o que Deus sonhou para a gente. Deus sonhou coisa grande, sabe por quê? Porque você é especial, você é filho de Deus e nada pode tirar isso do seu coração. Deus quer que você mantenha, e a Bíblia diz lá em Hebreus, venerado entre vós seja o matrimônio e o leito sem mácula. Leito sem mácula é entre você e Deus e seu cônjuge. Então, comece bem o casamento. Ah, mas pastor, a gente já adiantou as coisas. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem poder de refazer isso, viu? Se vocês foram longe, além do limite que deveriam ter ido, sem ter recebido a bênção de Jesus, peçam perdão. E digam assim, Senhor, daqui por diante nós vamos nos preservar até o dia que a gente puder se casar. Perdoa o nosso erro. A gente foi fraco, eu fui fraco, ela foi fraca, nós fomos fracos. Deus não está aí para condenar você, não. Já aconteceu? Que dó. Ah, mas não dá para chorar o leite derramado. Deixa eu dizer para você,
Deus é especialista nas causas e nas coisas difíceis e impossíveis. Coloque-se na mão de Deus. Deus vai fazer uma obra poderosa na sua vida. Amém. E se você está se preservando, parabéns. Você não é melhor que ninguém, tá? Por estar se preservando. Mas você tem uma bênção muito especial, porque Deus tem algo muito sensacional para você na vida pós-casado. Sabe que essa compreensão da bondade, do perdão de Deus não pode se apartar de nós? Primeiro que senão nós afundaríamos na culpa, no remorso, porque não conseguimos ser perfeitos. Não dá. Não é da nossa natureza, não vai chegar lá. Perfeito é o Senhor e sua graça trabalhando em nós para quanto mais nos aproximarmos de Cristo Jesus, da semelhança de Cristo Jesus. Mas perfeição, santidade só no céu. E aí, não é incomum eu ter recebido e receber ainda questões que giram em torno disso aqui, ó. Darleide, eu estou num casamento muito difícil, sofrendo este e aquele outro problema. Será que Deus está me castigando porque eu não me preservei? Será que eu não me guardei para casar virgem e Deus agora... Então, olha assim a ideia de um Deus que está oprimindo e castigando por ter feito tal, esta ou aquela outra escolha. É realmente desconhecer quem é Deus, né? Darleide, obrigado por você ter falado isso aí. Eu lembrei de uma coisa aqui muito legal que eu quero compartilhar com você. Olha, o que é virgindade? É um conceito físico? Uma membrana que está ali? Isso é um conceito físico. Agora, existe um outro conceito de virgindade. Conceito moral, espiritual. Uma moça pode ser fisicamente virgem, mas moralmente ela não é mais virgem. Por aquilo que ela permitiu no relacionamento. E o rapaz também, né? E o rapaz também. A diferença é que o homem não tem um selinho, não tem um lacre, vamos dizer, né? Mas ele tem que se comprometer sim, também. Nós não podemos ser machistas. Nós temos que ser homens e mulheres. Deus não é a favor nem do feminismo nem do machismo. Exato. E eu acredito, assim, que Deus pode fazer de uma garota que tenha perdido a virgindade física uma virgem espiritual. Quando ela chega e fala assim, Senhor, fui mal, eu errei, eu falhei. Não se apegue ao seu erro. Apegue-se à mão de Jesus, que Ele vai te abraçar. Ele vai te perdoar, fazer você uma nova criatura. Você, rapaz, também. É isso. Fica essa dica para você. Jesus veio ao nosso mundo para retificar erros e restaurar a imagem moral de Deus no homem. Sentimentos errôneos a respeito do casamento haviam se estabelecido na mente dos mestres de Israel. Eles estavam tornando de nenhum efeito a sagrada instituição do casamento. O homem estava se tornando tão endurecido que, pela mais trivial desculpa, podia separar-se de sua esposa, ou, se preferisse, podia separá-la dos filhos e mandá-la embora. Isto foi considerado grande mal, e não raro era acompanhado de mais terrível sofrimento para a pessoa repudiada. Cristo veio para corrigir esses males, e seu primeiro milagre foi realizado por ocasião de um casamento. Assim anunciou ele ao mundo que o casamento, quando puro e enobrecido, é uma sagrada instituição. Pastor Mauro, muito obrigada. Foi muito bom, gostei da conversa, do rumo que a conversa tomou. Muito proveitoso. Obrigada. Ô, Darleide, eu que tenho que agradecer o privilégio de estar com você, com tanta gente assistindo a gente a essas horas, né? Deus nos abençoe a todos e que isso tenha sido de edificação para todos nós. Tenho certeza. Amém. Obrigada a você pela companhia também. Nós desejamos a você uma excelente noite, um bom descanso. Para quem vai trabalhar ainda, para quem está acordado no seu ambiente de trabalho, nos hospitais, onde quer que seja, ou em casa mesmo, que Deus te abençoe. Pense neste fundamento que está na palavra de Deus. Viva a sua experiência cristã de verdade, com honestidade e seja feliz. Até a semana que vem.